A Base Nacional Curricular Comum, ela traz no trecho da educação infantil uma parte final sobre a transição. E por que essa parte ela é importante de ser conhecida? Porque a base afirma ali um princípio muito importante que deve reger a mudança de etapa. Um é o princípio da continuidade, ou seja, as experiências que a criança tem oportunidade de aprender e de participar na educação infantil, elas precisam continuar no ensino fundamental. Elas precisam continuar de que forma? Na perspectiva do aprofundamento e da ampliação. Então, a criança na educação infantil, assim como a base já indica, ela vai ter acesso, ela vai participar de experiências com a escuta, com o pensamento, com a linguagem falada, com a imaginação, com a linguagem escrita. Ela também vai ter essas experiências no ensino fundamental com as práticas de linguagem, como a Base Nacional traz. No entanto, essas experiências de educação infantil, elas precisam ser aprofundadas, elas precisam ser ampliadas. Isso é um aspecto muito importante que a base coloca, porque a base já está dizendo que então 4 e 5 anos, que é aquela etapa pré-escolar, não é uma etapa preparatória, ela é uma etapa de promoção de experiências que vão ser aprofundadas, que vão ser continuadas no ensino fundamental. Esse é um primeiro aspecto que a base indica. Um segundo aspecto, que é o da continuidade. O segundo aspecto que a base coloca, que é bonito de colocar como um princípio, é a questão do diálogo. Entre as etapas, há necessidade de um profundo conhecimento e diálogo com esse percurso que a criança vivenciou na educação infantil, e a educação infantil também precisa conhecer o ensino fundamental para entender não como ela se organiza, porque ela é uma etapa com características próprias, mas como que ela vai promovendo esse diálogo, porque a criança é a mesma, as famílias são as mesmas também, e é muito importante para o sucesso da aprendizagem de todas as crianças que essa continuidade, esse diálogo seja garantido. Essa não é uma responsabilidade apenas dos professores, a base também indica isso, é uma responsabilidade de toda a equipe escolar e principalmente na articulação com as equipes técnicas das secretarias. Então, vocês que estão hoje nas secretarias têm uma grande missão que é ajudar as escolas a criar instrumentos, a criar práticas, a criar diálogo com escolas de outras etapas, para que esta criança tenha uma experiência saudável de transição. Nós todos vivemos transições na vida, não só na escola, né? Mas a transições é uma marca da cultura humana. Então, seja no casamento, na saída da infância para a adolescência, e as escolas também têm essa cultura de transição, que não é apenas na educação infantil e no ensino fundamental, ela também acontece entre os anos iniciais e finais, entre os anos finais e o ensino médio, e entre o ensino médio e o ensino superior. A responsabilidade da política pública é ajudar escolas, as redes das escolas a consolidar práticas integradas entre as etapas e de compartilhamento de informações. Muitas vezes a criança que chega no ensino fundamental, ela chega com um repertório muito amplo, muito interessante. Onde estão essas informações? Onde estão esses olhares sobre o percurso que a criança vivenciou na educação infantil?
Então, nós das equipes técnicas de secretaria precisamos ajudar as escolas a criar também transições entre elas, a integração entre elas, intercâmbio entre elas. Uma experiência muito interessante, por exemplo, é da Secretaria Municipal de Curitiba, que tem equipamentos de educação infantil e ensino fundamental próximos, onde geralmente as crianças migram, fazem uma programação no segundo semestre que envolve as crianças visitam a escola de ensino fundamental, existe uma troca entre os professores dos primeiros anos com os professores dos 4 e 5 anos, no sentido de documentação, né, de documentação pedagógica, de avaliação das crianças. Aí, nesse sentido, é muito importante o ensino fundamental entender que não existe retenção na educação infantil, existe promoção e continuidade das experiências. Então, não importa se a criança chega no primeiro ano pré-silábica, silábica, alfabética. O que importa é saber o que essa criança viveu ao longo desses anos e partir dessas experiências para a conquista das habilidades, para a aprendizagem das práticas sociais que a BNCC indica. Então, nós, equipe técnicas, temos que ajudar as escolas a criar essa estruturação, esse planejamento dessa etapa que envolve os próprios espaços, os atores, os educadores, as famílias, é muito importante, e a documentação, né? O ensino fundamental precisa partir da documentação criada pela educação infantil, né? Esse é o diálogo que a base traz e que é um grande desafio. Também me alonguei pra caramba, ainda bem que depois você vai editar. Hoje eu tô prolixa. E Raquel, eu acho que pode ser comum que esse diálogo aconteça em escolas isoladas, né? Pontual. A diretora lá tem uma clareza disso, conversa com a diretora da escola do fundamental, e daí o diálogo acontece e daí a coisa anda bem. E que daí o desafio da secretaria é conseguir que isso vire regra, né? Isso vira uma política, né? O grande desafio da secretaria é estruturar uma política pública de transição. Muitas escolas já fazem isso isoladamente, pontualmente. É importante que a rede, que a equipe técnica reconheça essas experiências, publicize essas experiências para toda a rede, mas as trate tanto no âmbito formativo, então promova encontros de formação com seus professores, com suas equipes técnicas, para que eles possam pensar sobre essas práticas e construir essas práticas junto com as redes. Ninguém melhor que os próprios diretores, coordenadores e educadores para trazer a solução que cada rede necessita, mas essa coordenação da política, ela é de responsabilidade da equipe técnica da secretaria, e ela exige então um planejamento, um tratamento no âmbito formativo e uma comunicação. A gente precisa criar âmbitos de comunicação entre as escolas. Em que momento essas documentações são compartilhadas? De que forma elas são compartilhadas? Quais são os cuidados éticos para se compartilhar avaliações das crianças, documentação pedagógica de uma etapa para outra etapa? Todos esses cuidados éticos precisam ser tomados, no entanto, a gente não pode deixar de compartilhar que as crianças que chegam ao ensino fundamental viveram uma longa trajetória. E aquelas que não tiveram acesso garantido à educação infantil, essas também tiveram experiências em suas famílias, na comunidade, que precisam ser identificadas, para a partir daí
o trabalho nos anos iniciais poder ampliar, aprofundar as práticas de linguagem. Não só, eu estou falando muito das práticas de linguagem aqui, porque um dos pontos que mais é sensível na transição entre educação infantil e ensino fundamental é a questão da linguagem escrita, né? Mas eu estou trazendo isso para mostrar que todos têm saberes e têm conhecimentos que precisam ser reconhecidos e a partir deles aprofundados e ampliados no ensino fundamental.